Então, galera, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quantidade de matéria, mol, massa molar e massa molecular. O que é isso e o que quer dizer tudo isso? Vamos lá. Olha só. Primeiro nós vamos conceituar aqui o que quer dizer mol. Muitas pessoas acham que mol é uma abreviação para moléculas, alguma coisa assim. Mas na verdade, mol tem o significado de uma quantidade de matéria. E normalmente essa quantidade é utilizada para átomos ou moléculas, mas poderia ser utilizado para muitas coisas, para qualquer coisa, na verdade. Só que a gente usa para átomos e moléculas, porque átomos e moléculas são entidades pequenas e mol é uma quantidade muito grande, tá certo? A ideia de mol é a mesma ideia que está por trás, por exemplo, de dúzia. Quando você fala uma dúzia, a gente fala que são 12 unidades. Quando a gente fala meia dúzia, são 6 unidades. Então, quando eu falar um mol, também vai ser uma quantidade específica. Agora, por que existe essa quantidade? É o seguinte, se eu pegar uma balança, por exemplo, e colocar uma moléculazinha só de água ali dentro da balança, uma balança normal, ela não vai medir nada aqui. Por quê? Porque uma molécula de água é uma quantidade, tem uma massa muito pequena, praticamente desprezível, e a balança não consegue registrar essa quantidade. Então, para poder a balança registrar alguma coisa, é necessário que eu coloque várias moléculas de água, que eu coloque muitas, mas muita mesmo, tá? Uma molécula é muito pequena. Então eu vou colocar aqui, ó, inúmeras moléculazinhas de água, e a partir do momento que eu colocar uma quantidade expressiva de moléculas de água, por exemplo, nessa balança, aí ela vai registrar alguma coisa. Então é necessário colocar muitas moléculas de água. E esse muitas é que tanto? Esse muitas é exatamente o que a gente chama de mol. Um mol. Se eu colocar um mol de moléculas de água, aí ele vai registrar alguma coisa na balança. Agora, que tanto que é esse mol, professor? É 12? É 6? Na verdade, um mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. E isso aqui é uma quantidade muito grande. Então a gente pode até fazer uma analogia. Um mol é meia dúzia, só que vezes 10 a 23. Isso quer dizer o seguinte, o que quer dizer esse 10 a 23? Como a gente sabe, né, quando eu tenho uma potência de 10 aqui, isso significa a quantidade de zeros que eu vou ter que ir para frente. Então é como se eu tivesse o 6 e tivesse mais 23 zeros aqui para frente, tá? Então é muito, 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 muito mesmo. Como se eu tivesse então 23 zeros aqui para frente. Então, da onde que surge a ideia de mol? A ideia de mol surge para a gente poder fazer uma conversão entre quantidade de moléculas ou de átomos, por exemplo, e uma determinada massa que vai ser registrada por uma balança. No caso da água, quando eu juntar um mol, essa balança vai registrar 18 gramas. Se fosse outra molécula, outra substância, registraria um mol dessa molécula, registraria outro valor, porque as moléculas são constituídas por átomos diferentes e esses átomos têm massas diferentes. Então, isso dá uma massa de um mol diferente para cada uma das moléculas, tá certo? Aí, esse número, 6 vezes 10 a 23, é chamado de número de Avogadro. Número de Avogadro. Quem é esse cara? Foi um dos primeiros cientistas que começaram a tentar fazer essa relação entre quantidade de átomos ou de moléculas e uma determinada massa em grama, tá? Então, para nós é importante agora a gente guardar. Um mol é meia dúzia, só que vezes 10 a 23. Você fala assim, gente, quanto que é uma dúzia? 12. Quanto que é meia dúzia? 6. E quanto que é um mol? 6, professor. Só que vezes 10 a 23. E aí é o seguinte, quando eu coloco um mol de moléculas em cima de uma balança e registro um determinado valor, esse valor aqui é justamente o que a gente chama de massa molar. Então, o que é a massa molar? É a massa em grama que um mol de uma substância qualquer terá. É importante para a gente saber calcular essa massa molar. Então, quando eu juntar um mol de moléculas na balança, vai dar aqui a massa molar, que a gente coloca a unidade dela em grama por mol. Quer dizer, foi formado, deu ali, quando eu juntei um mol, eu consegui ter 18 gramas em cada mol. Se eu colocar uma molécula de água,
na balança, essa massa ela é desprezível para as balanças normais. Mas a gente faz uma aproximação e fala que pode existir uma balança, né, que mede a massa de uma molécula. E a massa dessa molécula a gente chama de massa molecular. E aí a gente dá a unidade U. Quer dizer, não tem unidade para medir isso. Só que o valor da massa molecular ou da massa molar é o mesmo. O que muda é a unidade, tá? O que é o 18U? 18U seria cada molécula ali tem uma massa de 18 unidades de massa atômica, quer dizer, 18 unidades de massa de átomos, vamos pensar assim. E no caso, se eu juntar muitas moléculas, se eu juntar 1 mol de moléculas em cima da balança, vai dar 18 gramas, que é uma unidade que a gente conhece no nosso dia a dia. E isso quer dizer que eu tenho a massa molar, a massa de 1 mol. Então vamos ver como é que a gente calcula a massa molar. Para a gente calcular a massa molar, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente fazer. Eu trouxe aqui a molécula água e a molécula de CO2. Então vamos olhar a molécula de água, H2O. A molécula de água, ela é constituída de átomos de hidrogênio e oxigênio. Então como é que a gente vai calcular a massa molar? Eu gosto de separar aqui quem são os elementos que constituem a molécula, H2O, é hidrogênio e oxigênio. E aí eu vou fazer o cálculo multiplicando a quantidade de cada um desses elementos que tem dentro da molécula pela massa atômica desses elementos. E aonde que eu vou olhar essa massa atômica? Essa massa atômica eu vou olhar na tabela periódica. Então, vamos lá. No link aqui da descrição do vídeo, eu vou colocar uma tabela periódica que é exatamente a que eu estou utilizando aqui na aula, ok? Então, bora lá. O hidrogênio, eu tenho na molécula de água 2 hidrogênios. E o oxigênio, eu tenho 1 oxigênio. Aí eu pego essa quantidade e multiplico pela massa atômica. Então, se a gente olhar a massa do hidrogênio, a gente vai ver aqui, então, que a massa dele é 1. Então, 2 vezes 1 massa atômica. E agora vamos consultar a massa do oxigênio. A massa do oxigênio, vamos olhar aqui, ela é 16. Então, 1 vezes 16. E aí eu faço essa conta, multiplico a quantidade vezes a massa de todos e depois somo para ver o total. Então, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 16 é 16. Fez a soma, 16 com 2 vai dar 18. Qual que é a unidade que coloco aqui, professor? Se eu estou fazendo massa molar, grama por mol. Se eu estou fazendo massa molecular, eu ponho só um Uzinho. Como é que a gente está fazendo massa molar? Então, 18 gramas por mol. E o que que isso quer dizer? O importante, mais importante do que o resultado aqui é interpretar o resultado, tá? 18 gramas por mol quer dizer que 1 mol de água, corresponde a 18 gramas. Quer dizer, se eu colocar 1 mol de água, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água lá na balança, eu vou ter quantos gramas? 18 gramas, tá certo? Agora, vamos ver para outra molécula só para aumentar os exemplos. Vamos pegar aqui a molécula CO2. CO2 é constituído de carbono, oxigênio. Num total, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Aí eu vou consultar na tabela periódica e vou olhar a massa atômica desses elementos. Vamos olhar lá a massa do carbono. A massa do carbono, então, pelo símbolo que está apresentando aí, tem 12, né? A massa do carbono é 12. E a massa do oxigênio é 16. A massa atômica do elemento, gente, na maioria das vezes, se você olhar para a tabela periódica, é o maior número que tem. Você vai ter o número atômico e a massa atômica, tá certo? Mas toda tabela periódica tem uma legenda, é só você acompanhar direitinho na legenda. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 12, 12. 2 vezes 16 é 32. Fazendo a continha, 12 com 32 vai dar 44. Qual a unidade, professor? Grama por mol. E o que que isso quer dizer? Que se eu pegar, por exemplo, 1 mol de CO2, isso vai corresponder a 44 gramas, tá? Agora, outra coisa importante também da gente falar é sobre o porquê que a gente faz o cálculo da massa molar e aquela interpretação que a gente fez anteriormente. Aquele cálculo da massa molar e a interpretação que a gente fez serve para a gente poder fazer conversão entre unidades. Então, é muito comum nos exercícios de química a gente precisar converter grama em mol e precisar converter também mol em grama, tá?
É muito comum que isso aconteça nos exercícios de química. E aí, como é que a gente converte grama em mol e mol em grama? Para fazer esse tipo de conversão, a gente usa a massa molar. O que é a massa molar? É aquilo que a gente fez, né? O cálculo de quantos gramas eu teria se eu juntasse um mol dessa substância na balança. Vamos ver um exemplo disso. Aqui ele fala o seguinte, ó. Uma pessoa ingeriu 360 gramas de glicose, C6H12O6, e aí pergunta quantos mol ela ingeriu. Então, como é que a gente faz para calcular essa quantidade de mol que a pessoa ingeriu, sabendo a quantidade de gramas que ela ingeriu? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a massa molar da substância em questão. Então, a substância é C6H12O6. Eu vou separar os elementos que constituem ela, é carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí a gente vai colocar a quantidade que tem em cada molécula e multiplicar pela massa atômica de cada um dos elementos, tá? Então eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E aí eu olho na tabela periódica e vou verificar a massa de cada um desses elementos. Vamos lá? Carbono, a massa 12. Hidrogênio, a massa é 1 e o oxigênio, a massa é 16. Fazendo a conta aqui, 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1 dá 12. E 6 vezes 16 vai dar 96. Somando tudo, eu tenho aqui um total de 180, a unidade é grama por mol. É com base nesse resultado que a gente vai finalizar o exercício. Como a gente sabe que a massa molar da glicose, então, é 180 gramas por mol, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1 mol de glicose correspondem a 180 gramas. Essa é a interpretação que a gente tem que fazer da massa molar, tá? Tudo parte desse resultado. 180 gramas por mol quer dizer que 1 mol tem 180 gramas. Agora eu completo a regrinha de 3. A pessoa ingeriu 360 gramas. Onde eu ponho esse 360? Sempre unidade igual, embaixo de unidade igual. Então, 360 gramas. E isso corresponde a x mol. Agora é só multiplicar cruzado, tá? Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é que já dá para saber o resultado dessa regra de 3 sem fazer a conta, tá? É só usar a lógica, gente. Ó, 180 para 360 foi o dobro. Então, aqui de 1 para x vai ser o dobro. Qual que é o dobro de 1? É 2, né? Então, a resposta para esse x é 2. Mas você pode multiplicar cruzado normalmente aí, do jeito que você está acostumado a fazer sua regra de 3. Ó, 180 vezes x é igual a 1 vezes 360. Então, vai ficar que o x é 360 vezes 1, 360, dividido por 180. Posso cortar esses dois zeros e aí fica 36 dividido por 18. 36 dividido por 18 é 2. Então, eu tenho 2 mols de glicose, C6H12O6. A pessoa ingerindo 360 gramas de glicose, ela estaria ingerindo 2 mol. Agora, vamos ver um outro exemplo onde a gente vai converter grama para quantidade de moléculas, tá? Vamos lá. Para a gente converter grama em quantidade de moléculas, a gente não consegue fazer isso de uma vez só. Então, existe meio que um caminho, um passo a passo, para a gente converter as grandezas, tá? Se eu quiser converter de grama para mol, que eu vou ter que fazer a massa molar. E aí, depois eu consigo converter de mol para molécula usando o número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? 1 mol quer dizer 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, não tem jeito de eu converter de grama direto para molécula. Eu tenho que fazer de grama para mol, de mol para molécula. Tem jeito de eu fazer de grama para mol? Tem. Tem jeito de eu fazer de mol para grama? Tem, sim. Tem jeito de fazer de mol para molécula e de molécula para mol? Tem, sim. Só que eu não consigo fazer essa conversão aqui direto, tá? Então, vamos dar uma olhada no exercício e ver como é que isso se aplica. Aqui ele fala assim, ó, se um veículo emitir 880 gramas de CO2, quantas moléculas ele emite? Presta atenção comigo. Ele pediu aqui, ele deu a quantidade em grama e pediu aqui em moléculas. Como é que eu vou fazer essa conta? Primeira coisa, sempre, todo exercício de cálculo químico, você vai começar fazendo a massa molar da substância. É daí que parte o exercício. A substância é o CO2, constituído de carbono e oxigênio. Você tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Agora, você vai consultar a tabela periódica e multiplicar essa quantidade pela massa atômica de cada elemento. Vamos olhar o carbono. A massa atômica dele é 12. Então, 12. 1 vezes 12, 12. O oxigênio, agora, a gente vai lá na tabela e olha.
a massa atômica dele é 16. Então, 2 vezes 16 dá 32. Beleza. Aí, então, nesse caso, você tem aqui, ó, 12 com 32 dá 44. A unidade sempre é grama por mol. Agora, o que eu vou fazer? Eu parto desse resultado. O que quer dizer 44 gramas por mol? Isso quer dizer que 1 mol de CO2, se eu juntar lá 1 mol de CO2 na balança, eu vou ter 44 gramas. Como a pessoa ingeriu 880 gramas, quantos mol dá isso? Vamos chamar aqui de X. De novo, daria para usar a lógica e achar o resultado de forma direta, tá? Se você perceber, 44 para 880 multiplicou por 20, tá? É o dobro mais um zero, né? Multiplicou por 20. Então aqui vai também multiplicar por 20, 1 vezes 20 vai dar 20. O resultado disso aqui vai dar 20. Mas se você não se sentir confortável, faz a regra de 3 normal, tá? Você vai ter aqui, ó, 44x é igual a 1 vezes 880 é 880. Então, o x é 880 dividido por 44. Isso vai dar 20 mols de CO2. Acabou? Já respondi? Não. A pergunta era a quantidade de moléculas. Mas já que eu saí de grama e fui para mol usando a massa molar, agora eu consigo sair de mol e ir para molécula usando o número de Avogadro. Eu vou usar esse resultado como referência. E aí a gente vai montar a seguinte regrinha de 3. Olha só. Eu sei que 1 mol de molécula de qualquer substância corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Como o veículo emitiu 880 gramas de CO2, que corresponde a 20 mol de CO2, onde eu ponho 20 mol? Aqui, ó. Sempre unidade igual, uma embaixo da outra. 20 mol de CO2 corresponde a, vamos pôr um Y aqui, de moléculas. Fazendo a multiplicação, 1 vezes Y é Y. Isso é igual a 20, que multiplica 6 vezes 10 elevado a 23. Professor do céu, como é que eu faço essa conta com essa potência de 10 aqui? Simples, como é uma multiplicação, você pode fazer a conta só com os números e manter essa potência, tá? Depois a gente trabalha isso para colocar em notação científica, não é o objetivo dessa aula agora. Então, se eu fizer aqui 20 vezes 6, vai dar 120. Então, eu vou ter 120 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Essa é a resposta. Agora, nós vamos fazer mais 2 exercícios aí do PET para poder ajudar vocês na resolução. E aí ficam 3 exercícios para vocês fazerem por conta de vocês e depois enviar, tá? Vamos lá? O exercício que eu separei para a gente fazer aqui é o exercício número 4. Ele fala o seguinte, ó. Um químico possui uma amostra de cobre, e aí ele deu um dado, ele pôs aqui 64,29. Ah, professor, como é que eu vou saber qual que é a massa do elemento? Sempre, né, a massa do elemento é o maior número. Então, o cobre tem uma massa atômica de 64 unidades, tá certo? E ele pergunta, a massa em grama dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3 vezes 10 a 23 átomos. Então, percebam o fluxo aí da pergunta, né? Ele me deu a quantidade de átomos, vamos colocar aqui, vamos fazer aquele esqueminha, tá? Átomos, e ele quer que eu coloque a quantidade dele em gramas. Só que no meio do caminho entre átomos e gramas, você tem o mol. Então vamos perceber aqui, gente, ó. Eu tô saindo lá de átomos e quero chegar em grama. De átomo, eu consigo passar para mol e depois de mol eu consigo passar para grama. O que eu uso em cada etapa? De átomo para mol, eu uso o número de Avogadro. E de mol para grama, eu uso a massa molar. Então, aquele esqueminha lá, ele é muito interessante. Você olha qual unidade que o exercício te deu, qual unidade que ele quer chegar, e aí você sabe quais são os procedimentos que você tem que fazer para resolver o exercício. Então, vamos tentar fazer? Ó, primeira coisa, vamos tentar passar essa quantidade de átomo para a quantidade de mol. Então, o que a gente sabe? Olha lá. 1 mol sempre corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos. Nesse caso, são átomos porque a substância é uma substância simples constituída de um único tipo de elemento, tá?
Se fosse uma substância com mais de um elemento, aí a gente falava que é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, o número de Avogadro serve para átomos, moléculas, íons, qualquer coisa no sentido químico aí, tá? E aí ele falou que a amostra tem 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Eu vou arredondar esse número para 3 vezes 10 a 23 átomos. E aí vamos ver quantos mol vai dar isso. Vamos chamar aqui de X. Usando a mesma lógica que eu fiz nos exercícios anteriores, gente, de 6 para 3 é a metade, né? Já que a potência aqui é a mesma. Então, de 1 para X vai dar meio, 0,5, tá? Mas pode fazer a conta aí do jeito que você quiser, do jeito que você está acostumado com a regra de 3. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23x é igual a 3 vezes 10 elevado a 23. Como esse cara aqui está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, vou ter 3 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23. E aí, o que dá para fazer aqui nesse caso? A gente pode cortar esse 10 a 23 aqui, não é isso? E aí fica só 3 dividido por 6, tá? Eu vou deixar assim. Então, x aqui é 3 sobre 6 mol. Por que eu sei que a unidade aqui é mol? Porque o meu x ali estava embaixo de mol, então a minha resposta é mol, tá? Se você quiser simplificar, é 1 sobre 2, tá certo? Agora, de mol eu consigo para gramas, só que antes disso eu tenho que fazer a massa molecular. Porém, como aqui é uma substância simples, é só o cobre e é só um elemento, então é 1 vezes a massa dele. A massa é 29 ou 64, professor? Sempre é o maior número, então 64. 1 vezes 64 vai dar 64 gramas por mol. O que quer dizer 64 gramas por mol? Quer dizer que 1 mol de cobre corresponde a 64 gramas. E aí, ele quer saber quantos gramas, então, vamos colocar um outro X aqui, outra parte da pergunta, eu tenho nesse tanto de mol. E quantos mols eu tenho? 3 sobre 6 mol. 3 sobre 6 mol. Professor, esse número está muito esquisito. Não se preocupa não, vai dar certo. Olha lá. Multiplicando cruzado, 1 vezes x é igual a 64, que multiplica 3 sobre 6, tá? E aí, como é que dá, quanto que dá isso? A gente pode fazer aqui o seguinte, ó, vou simplificar primeiro aqui, o 3 com 6 vai dar 1 e aqui 2, não é isso? E agora eu simplifico o 2 com 64 ali, e aí vai ficar 32, não é isso? 32. Aí faço a conta, 32 vezes 1 vai dar 32, é a minha resposta, 32 gramas. Como que eu sei a unidade da resposta? Volta na regra de 3, vê aqui, ó, o x está debaixo de grama, então a resposta dele é em grama, tá certo? Beleza, esse é o primeiro exercício que eu selecionei para vocês. Agora vamos para o próximo exercício. Então, galera, um outro exercício que eu trouxe aí para a gente fazer é essa atividade número 5. É um exercício mais complicadinho, porque não envolve só o cálculo químico, tá? Vai trabalhar aí também com a questão do cálculo estequiométrico. Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer no caso desse exercício? Ele me fala que o minério usado na fabricação do ferro, em algumas siderúrgicas brasileiras, tem cerca de 80% de óxido de ferro 3. E ele quer saber quantas toneladas podem ser obtidas pela produção de 20 toneladas desse minério. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever uma reação química, tá? Porque ele fala que é produzido ferro a partir da reação desse minério. O minério, ele não deu a forma, então por isso que o exercício vai se tornando complicado. O minério é o Fe2O3, tá? E para poder fazer a produção do ferro, a gente reage esse cara com o carbono para produzir o ferro e liberar uma certa quantidade de CO2. Então, eu deveria ter essa reação química. Como aqui é um exercício de estequiometria, eu gosto de falar o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é o balanceamento dessa reação. E aí, como é que a gente faz o balanceamento dessa reação? O balanceamento da reação, ou de qualquer reação química, a gente faz usando a regra que eu gosto de chamar de regra do macho, tá? Como é que funciona essa regra do macho? Você vai sempre balancear primeiro o metal, depois você vai balancear ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se for o caso, depois eu faço uma outra aula
falando mais direitinho, mais com calma para vocês sobre o balanceamento das equações. Então, o balanceamento, na verdade, é só para a gente igualar as quantidades dos dois lados da reação. Então, vamos olhar aqui do lado esquerdo, você tem 2 átomos de ferro. Do lado direito, você tem 1. Então, em tese, você colocaria um 2 aqui. A gente sempre coloca o número na frente, que multiplica o que eu quero e dá que multiplica o que eu tenho e dá o que eu quero. Então, eu tenho 2 do lado esquerdo, eu tinha 1 aqui, então põe um 2 aqui na frente, 2 vezes 1, 2, deu o que eu quero. Por enquanto, ferro está ok. Balanceei metal. Agora, eu vou balancear o ametal. Como não tem outro ametal a não ser carbono, então a gente pula para o carbono. Vamos ver o carbono. Lado esquerdo eu tenho 1, lado direito tem 1, então teoricamente o carbono está balanceado. Agora vamos para o hidrogênio, não tem, pula. E o próximo seria o oxigênio. É aqui que vai morar o problema desse exercício, tá? Como eu tenho do lado esquerdo 3 oxigênios e do lado direito eu tenho 2, não tem um número que eu multiplique por 2 que dá 3 e nem um número que eu multiplique por 3 que dá 2. Então, uma das estratégias que eu posso fazer aqui nesse caso é o seguinte. Como eu quero 3, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, 1,5. 1,5. Mas pode fazer isso, senhor? Pode. Pode usar números quebrados. O importante é isso. Depois a gente vai voltar isso para inteiro. Aí se eu fizer 1,5 vezes 2 dá 3. Ok, balancei o oxigênio. Mas o que aconteceu quando eu coloquei esse 1,5 aqui? Ele vai multiplicar o carbono também. O número que eu ponho na frente, ele multiplica todos os elementos da reação. Então aí, da substância, quer dizer. Então aí nesse caso, 1,5 vezes o carbono aqui, então vai dar 1,5 carbonos. Então eu teria que pôr 1,5 de cá também, tá? Teoricamente, a equação aqui está balanceada, ok? Aqui a equação está balanceada. Pode colocar números que não são inteiros, professor? Pode, tá? Depois eu faço uma aula mais explicadinha falando para vocês sobre o balanceamento. Então, depois que eu fiz esse balanceamento, outra coisa que eu vou fazer quando tiver um exercício de estequiometria, que é aquele que envolve cálculo químico com reação química, é identificar as substâncias que eu estou trabalhando na pergunta. Então, ele pergunta assim, ó, quantas toneladas de ferro eu posso produzir com 20 toneladas desse minério? Então, as duas substâncias traduzidas no problema são o minério e o ferro. Então, eu vou trabalhar com essas substâncias. E eu gosto de falar, então, a terceira coisa a se fazer é você montar uma receita, uma proporção de quantidades em mol, moléculas e gramas. Como assim, professor? Olha só, na frente dessa substância não tem número nenhum, então aqui eu tenho o número 1. Então eu vou falar que, na verdade, nessa reação eu gasto 1 mol dessa substância. Para produzir quanto dessa aqui? Para produzir 2 mols dessa substância, tá? Então, esses números que vêm na frente são as proporções que a gente vai utilizar na reação. Por isso que é importante primeiro fazer o balanceamento. A gente sabe que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, por isso, a gente também sabe que 2 mol vão ser 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu estou só escrevendo as proporções em diferentes unidades. Primeiro em mol, depois molécula e agora eu vou pôr aqui em grama, tá? Então, 1 mol é meia dúzia vezes 10 a 23, 2 mol vai ser uma dúzia vezes 10 a 23. Agora eu vou pôr em grama as quantidades, tá? Como é que eu vou fazer para transformar aqui as quantidades que eu tenho na reação em mol para grama? Eu vou fazer a massa molar da substância. Então, vamos fazer a massa molar do Fe2O3. Ele é constituído de ferro e oxigênio, né? Eu tenho 2 átomos de ferro, 3 de oxigênio, e aí a gente vai consultar na tabela periódica a massa atômica de cada um desses elementos. O ferro é 56 e o oxigênio 16. Então faço 2 vezes 56, 112, 3 vezes 16, 48. 2 com 8, 10, vai 1 ali. E aí aqui então eu tenho 6, 160 gramas por mol. Aí já dá para mim colocar aqui a quantidade em grama. Se é 160 gramas por mol, o que isso quer dizer? Que a gente acabou de discutir que cada 1 mol corresponde a 160 gramas. E dessa substância, a reação fala para mim, por estequiometria, que eu vou gastar quantos mol? Exatamente 1 mol. Então, na verdade, esse 1 mol corresponde a 160 gramas, tá?
Essa estequiometria é como se fosse uma proporcionalidade, tá, gente? Uma receita. Quando você vai fazer uma receita, ele não fala quantidade de cada ingrediente e a porção que vai ser produzida dos produtos. A ideia é basicamente a mesma, tá? Aí, para a gente poder transformar agora essa aqui em grama também, eu vou ter que calcular a massa molar do ferro. Mas como aqui é uma substância simples constituída de um único elemento, é só eu consultar lá na tabela periódica a massa do ferro, tá? A massa do ferro é 56 gramas. Então, eu vou ter aqui 56 gramas por mol. O que quer dizer 56 gramas por mol? Cada um mol corresponde a 56. Então, eu vou colocar aqui quantos gramas? Ó, se um é 56, 2 vai ser 112 gramas. Teoricamente, então, pelo que a gente calculou aqui até agora, 160 gramas do minério produz 112 gramas de ferro, ok? Agora, a gente, com essas informações que eu coloquei aqui em vermelho, a gente consegue resolver o exercício. Vamos lá? Como eu sei que 160 gramas do minério, que é o Fe2O3, produzem 112 gramas de ferro, eu consigo calcular, se eu utilizar 20 toneladas desse minério, quantas toneladas de ferro eu vou produzir. Professor, mas não tinha que ser unidade igual embaixo de unidade igual? Aqui, como grama e tonelada são múltiplos relacionados à grandeza de massa, você não precisa fazer essa mudança. O importante é que ou uma unidade esteja uma debaixo da outra, ou então estejam duas unidades iguais na mesma linha, tá? E aí a gente faz a continha aqui, tá? Nesse caso eu vou fazer aqui, ó, 160x é igual a 20 vezes 112. Então, vai dar para mim que 160x é igual a 20 vezes 12 vai dar 2.240. E aí, portanto, a gente pode falar que esse x é 2.240 dividido por 160. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter o valor de 14 toneladas. Porém, esse exercício, como eu disse, ele é mais enjoadinho do que isso, né? Como ele fala para mim ali no exercício que são 80% desse óxido de ferro que vai ser convertido, então não vai ser produzida toda essa massa. Na verdade, vai ser produzido só 80% disso. E aí, como é que eu faço esse cálculo? Agora é só finalizar. Eu vou fazer o seguinte, ó. 14 toneladas é se fosse um total convertido de 100%. Como eu tenho 80%, isso vai dar um valor Y. Não se preocupe com esse tipo de cálculo, tá? Que eu vou passar para vocês aqui algumas outras informações depois para poder melhorar a explicação disso aqui. Por isso que eu trouxe esse exercício, ele é um pouquinho enjoado mesmo, tá? Então esse Y aqui vai ser 14 vezes 80 dividido por 100. A gente pode cortar esse zero daqui com um zero daqui e fazendo os cálculos a gente chega no valor de 11,2 toneladas de ferro que serão produzidos. É isso. Espero que vocês tenham entendido as explicações, resolvam os outros exercícios do PET e sigam as orientações que eu vou passar para vocês para me enviar assim que vocês tiverem respondido tudo no caderno, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo ou então me envia no grupo do WhatsApp que eu criei para vocês, ok? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.